pessoal, sejam bem-vindos ao Viver Bem dessa semana. No programa de hoje a gente vai aproveitar que nós estamos em março, no mês da mulher, e vamos conversar sobre a saúde íntima feminina. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a doutora Michele Whiteman, que é fisioterapeuta e especialista em sexologia. Bem-vinda, viu? Obrigada, Júlia. Michele, eu já começo te perguntando o que é a saúde íntima da mulher e qual que é a importância dela? Bom, a saúde íntima, ela envolve toda a parte, como o próprio nome diz, né, a parte íntima, que vai desde os cuidados com higiene, a uso de métodos contraceptivos, a prevenção de ISTs, a própria, né, a atividade sexual, como é que a gente namora, enfim. Então, ela contempla tudo isso. E fala pra gente, a mulher, a gente pode classificar ela em 3 fases, que é a puberdade, quando ela vira uma mulher adulta, a fase de que, por exemplo, ela gostaria de ser mãe, e depois a terceira idade. Como que a gente pode diferenciar essa primeira etapa? A primeira etapa, que é a puberdade, ela é um marco mesmo, né, de que aquela menina, aquela criança, ela tá virando, como popularmente a gente fala, né, tá virando mocinha, né. O principal ponto é a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. Então, a partir do momento que a menina menstrua, porque hoje, em média, a menstruação, ela tá descendo um pouquinho. A gente vem percebendo que a idade vem caindo um pouco. Antigamente era em volta de 12, 14 anos. Hoje a gente já vê meninas com 10, 11 anos tendo a primeira menstruação. E a primeira menstruação é o sinal de que aquele corpo está pronto para atividade sexual, por exemplo. Agora, tem uma diferença entre a gente iniciar uma atividade sexual com uma idade ainda muito pequena, porque tem questões emocionais e tem uma questão da maturidade que precisa ser levada em conta. Sim. Agora, do ponto de vista biológico, a partir do momento que eu tenho a minha primeira menstruação, eu já posso ficar grávida. Entendi. Então, tem todo um cuidado que a gente tem que ter, principalmente nessa primeira fase, que está relacionado à educação, né, que a gente chama de educação sexual. Essa primeira fase, essa educação sexual, ela é muito importante, porque ela vai evitar que esse adolescente vá para relações sexuais sem responsabilidade e sem conhecimento de como evitar uma gravidez ou de como evitar uma infecção sexualmente transmissível. E é imprescindível que os pais, na escola, também toquem nesse assunto, né? Importantíssimo, né? Então, a gente precisa transpor essa barreira do tabu de falar sobre esse assunto. A gente precisa deixar um campo aberto de comunicação com os nossos filhos. Se nós, como pais, né? Eu sou mãe de uma adolescente, né? Se nós, como pais, a gente não se sente confortável para fazer a introdução sobre esse assunto, sexo, sexualidade, não tem problema, né? A gente não precisa também, né, nos punir ou nos culpar por a gente não conseguir. Mas é importante que a gente procure, então, ajuda para poder conversar e que esse adolescente, ele sinta que ele tem um canal aberto de comunicação, que ele pode vir nos perguntar. Pode ser que a gente não consiga responder como pais? Pode, mas aí a gente vai procurar a ajuda de um profissional que consiga passar essas informações. E a escola, ela é um outro local que essa educação, ela precisa ocorrer. E aqui a gente não está dizendo de uma educação sexual para incentivar adolescente nenhum à prática sexual, mas para que ele saiba o que é, quais são as consequências de uma decisão não muito bacana, né? O que pode acontecer numa primeira atividade sexual. Identificar o que é errado e o que é certo. E o que é certo. Evitar uma gestação, porque ninguém quer ficar grávido com 14, com 15, com 16 anos, né? A gente tem recursos para evitar isso. E uma coisa interessante que o próprio IBGE traz para a gente como dado, os adolescentes, eles têm ido para essa primeira atividade sexual cada vez mais cedo. Então, esse é um dado importante para a gente considerar. E eles não têm usado preservativo. Então, assim, isso aumenta muito a chance de pegar uma infecção sexualmente transmissível. E, assim, são várias as infecções. Sim. Desde as mais sérias, como HIV e o HPV, como a sífilis, que também é uma doença que está voltando. E aqui, especialmente no Brasil, a gente vem observando esse aumento. Essa crescente. Para vocês terem uma ideia, aumentou em 21% a contaminação com HIV.
E a gente estava com índices super baixos. E agora a gente está indo na contramão do mundo. A gente vem notando, né, nós que estamos nessa área, que o índice de ISTs no Brasil vem aumentando. E a gente está de olho nessa população, né, nesses adolescentes que vêm praticando atividade sexual sem o uso do preservativo. Em relação a essas meninas que entram, que têm a primeira menstruação, elas desenvolvem depois, com o tempo, a TPM. Muitas delas já têm até durante essa primeira menstruação. Como que funciona isso? Então, a TPM, né, é uma abreviação de tensão pré-menstrual, que hoje, na verdade, a gente chama como síndrome da tensão pré-menstrual, porque ela é acompanhada de vários sintomas. Tanto sintomas físicos, quanto sintomas emocionais. Então, são vários os sintomas. Cada uma de nós, mulheres, mesmo entre as adolescentes, podem sentir ali 1 ou 2 sintomas, 3 ou 4, ou quase todos, né? A gente não sabe ainda exatamente do porquê que isso acontece. Pode vir desde a primeira menstruação, mas é bem mais raro, né? Mas é uma síndrome que é muito comum. É muito comum. Então, assim, entre os sintomas físicos, o mais comum é a cólica. Então, a cólica menstrual, ela é um sintoma da síndrome, né, da TPM. Entre os físicos, dor de cabeça, dor nas costas, dor em membros inferiores, sensibilidade nas mamas, são os sintomas físicos mais comuns. Inchaço também, né, como um efeito físico, alterações na pele também são comuns entre os sintomas físicos. Entre os sintomas emocionais, choro fácil, surtos de irritabilidade, insônia ou excesso de sono, falta de apetite ou excesso de apetite, estresse, ansiedade. Então, são sintomas emocionais. Pouco evitáveis, não dá para eu dizer assim para você, olha, Júlia, tem essa receita, ou faça esse exercício, ou faça uma meditação, que você vai ter esses sintomas reduzidos, né? A gente ainda não sabe exatamente do porquê que ele acontece, e o que a medicina faz hoje é tratar os sintomas que são mais prejudiciais para a qualidade de vida daquela mulher. Quando que essa menina, que agora já vamos falar de uma fase de 15, 16 anos, ela toma consciência de que agora já é o momento certo dela iniciar a vida sexual dela? O que ela deve fazer antes de mais nada? Bom, do ponto de vista biológico, a gente já falou. Sim. Menstruei, meu corpo está pronto, tá? Então, isso é do ponto de vista biológico. Mas a gente tem a questão do emocional e da maturidade, sim, né? E aí, em relação à maturidade, os pais podem observar alguns pontos. Então, a decisão de iniciar a prática sexual é uma decisão consciente da adolescente? Ou é um movimento de pressão da sociedade ou dos colegas? Então, isso é um primeiro ponto para a gente avaliar, do ponto de vista maturidade. Um outro ponto para a gente avaliar, essa menina, essa adolescente, ela já é capaz de agir conforme as suas crenças e os seus valores? Ela consegue ter atitudes, né? Ela consegue decidir por ela mesma, sem a ajuda do colega, sem a ajuda dos pais. Isso também é um sinal de maturidade. Então, é claro que, por questões hormonais, o desejo ele é muito aflorado, mas não dá para dizer assim que existe um momento certo, é na idade X. Não é isso. A gente precisa observar o contexto desse amadurecimento. Se não é por uma pressão, às vezes, da parceria, às vezes pode ser uma pressão da parceria, mas a menina ainda não se sente pronta. Então, ela precisa respeitar esse sentimento. Se ela não se sente pronta, então é porque não está na hora, né? Quando for a hora, provavelmente ela vai ter essa percepção. Não pode ser por conta de pressão, né, dos colegas ou da sociedade, ou todo mundo já fez, eu ainda não fiz. Né? Calma lá, precisa ser uma decisão que ela se sinta confortável Sim. em relação a isso. E o ideal é ela buscar informação. O que acontece na primeira vez? Dói? Sangra? E meu ímen? Vai romper? Não vai? Essas são questões que geralmente eles Sim. trazem, né, de dúvida. Né? O ímen é uma membrana, tem muitas mulheres hoje que nem tem, né?
outras têm uma membrana mais firme, outras menos rígida, mas não é para sangrar, tá? A primeira vez não é para sangrar, a primeira vez não é para doer. A gente ouve muito isso, infelizmente, inclusive de familiares que falam para as filhas, né? Ou mesmo para o filho, a primeira vez vai doer. Não, gente, não é para doer nenhuma vez, nem a primeira. Agora, a primeira vez tem um fator tensão, ansiedade, medo, que é o medo do desconhecido. Então, essa tensão que vai para essa primeira relação pode gerar dor. Então, só que se essa menina ela está bem informada, ela vai procurar não ficar nesse estado de ansiedade muito elevada. Ela vai se preparar emocionalmente para isso. Então, a gente, às vezes, se preocupa muito em se preparar do ponto de vista físico. Sim. Eu preciso usar preservativo, ou eu preciso fazer uso de um contraceptivo, né? O meu parceiro precisa usar o preservativo. Mas e o emocional? Né? Como é que eu estou indo para esse primeiro encontro, com essa primeira vez? Eu estou indo muito tensa, eu estou indo com muita dúvida, eu não sei o que vai acontecer. Então, o ideal é que ela saiba o que vai acontecer. Como é que é, o que é, se for possível, até em relação à satisfação. A gente, às vezes, peca, porque a gente quer orientar no sentido de evitar problemas, e às vezes a gente esquece que a gente também tem que orientar que tem que ser gostoso. Porque se não for gostoso, não tem graça. Exatamente. Né? Se não for gostoso, vai gerar um trauma. E gerando um trauma, a gente vai ter um problema. Tá? Então, ter informações que façam com que essa menina não tenha uma gestação indesejada, que ela não pegue nenhuma doença, uma infecção, é um ponto importante. E o outro ponto é ela saber o que vai acontecer, como é que é. O que é, como é que é. Para que ela possa já se sentir um pouco mais segura e não chegar lá e não saber o que é, como é que vai ser, e isso gera muita ansiedade. A ansiedade faz o nosso corpo ficar tenso, e o corpo tenso e não relaxado não vai acabar, né? Não vai acabar bem esse primeiro encontro. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar em paz, a gente precisa estar relaxado. E a musculatura do assoalho pélvico, que é uma musculatura que participa da atividade sexual, ela acompanha a tensão do nosso corpo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que aperta muito aqui o maxilar, provavelmente eu tenho meu assoalho pélvico tenso. Se eu sou uma pessoa que tem muita dor aqui nessa região de trapézio, provavelmente eu tenho meu assoalho pélvico muito tenso. Ele acompanha as tensões do nosso corpo. E um assoalho pélvico que está tenso, ele não vai estar favorável para esse momento. Então, Entendi. Tudo isso ela precisa entender. Então, o ideal é que ela passe por uma consulta ginecológica antes de iniciar a primeira vez, né? Antes de ter a primeira vez. Tá joia. A gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem, mas não sai daí não, que daqui a pouco a gente tá de volta. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao Viver Bem. No programa de hoje a gente está recebendo a doutora Michelle Weitman e a gente está falando sobre a saúde íntima da mulher. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre a importância da menina, da adolescente, se conhecer bem e também ter informações corretas antes de iniciar a vida sexual dela. Agora a gente vai passar para a segunda etapa. Vamos falar das mulheres adultas, que geralmente já têm uma vida sexual bastante ativa, que acho que é dos 18 anos aos 35, cerca de 40 anos. Como é que é essa questão para a mulher nessa fase? Essa mulher de meia idade, que a gente, né, pode chamar assim, uma forma da gente denominar, é uma mulher que geralmente ela está mais preocupada com a gravidez. Né? Vou ter filho, não vou ter filho, o que eu preciso saber antes para ter esse bebê? Então, é mais a preocupação dessa mulher nessa fase. Ou então, é uma fase que ela pode estar tendo alguma alteração patológica, né, do aparelho reprodutor. Então, ela pode ser uma mulher que está com uma endometriose, pode ser uma mulher que já desenvolveu um mioma, e aí possivelmente ela esteja em fase de tratamento, né? Porque a gente espera que uma mulher com essa faixa etária, né, ela tenha essa regularidade, né, de passar pelas consultas ginecológicas que precisam ser anuais. E aí, em relação à gestação, também há uma necessidade da gente se preparar para esse momento. Sim. Né? Então, tem exames importantíssimos para que essa mulher
possa fazer, que ela tem que fazer, que quem vai acompanhar isso é o ginecologista, né, o obstetra dela, que são exames preventivos, tanto para ela quanto para o bebê. Avaliação de hormônios, se está tudo bem, se os folículos estão produzindo bons óvulos, né? Tudo isso o ginecologista investiga para ver qual que é a chance dela ficar grávida, se é uma chance maior, se é uma chance menor. E a gente também não pode deixar de mencionar aqui em relação a isso, essa faixa etária, né? A gente percebe que as mulheres elas vêm engravidando quanto cada vez mais, cada vez velhas, mais velhas. Isso está comum, porém isso pode ser um problema, né? Então, a literatura científica ela traz pra gente que o ideal era essa mulher engravidar entre os 20 e 30 anos, tá? O auge da fertilidade da mulher é dos 20 aos 30 anos. A partir dos 35, os nossos óvulos começam a envelhecer. Porque diferente dos homens, a gente nasce com a quantidade de óvulos que a gente vai produzir ao longo da vida. Então, todo mês a gente gasta um ovinho. Todo mês a gente gasta um ovinho. Vai chegar uma idade que a gente não vai ter mais óvulo. Então, quando essa idade chega, a gente entra na menopausa. A gente para de produzir óvulos, a gente para de produzir hormônios. E isso é muito importante. Então, a partir dos 35, já há uma dificuldade maior dessa mulher engravidar. Então, uma mulher de 20 a 30 anos, ela tem uma probabilidade de engravidar em torno de 20 a 30% a cada mês. Uma mulher a partir dos 35 tem isso reduzido em 10%. Uma mulher depois dos 40, a chance dela engravidar a cada mês é de 1 a 5%. Então, essas chances, elas diminuem ao longo dos anos e diminuem mais rápido a partir dos 35. Então, hoje, a orientação que muitos médicos fazem para uma mulher que deseja ter uma gestação um pouco mais velha, é ela fazer o congelamento de óvulos. De preferência, antes dos 35 anos. Entendi. Porque, além da gente, esse óvulo envelhecer, a qualidade dele também fica ruim. Entendi. Então, isso aumenta muito as chances da mulher, depois dos 40, ter uma gestação prematura, ter hipertensão, ter diabetes, de vir um bebê com má formação. Então, isso é provado pela literatura. Então, assim, há problema da gente engravidar depois dos 40? Não. Mas há cuidados que a gente precisa ter. Redobrados. Né? Então, a gente precisa ter um acompanhamento médico. Isso é fundamental nessa fase da mulher da meia-idade. Em relação ao prazer feminino nessa etapa da vida, como que funciona? O prazer, assim, em qualquer fase da vida, ele é muito particular, tá? Então, nessa fase, não há nenhum marco importante a não ser a gestação e o pós-parto. Esses são marcos importantes que nessa fase podem alterar tanto a questão do desejo quanto a questão do prazer. Então, a gestante pode namorar? Pode e deve, né? A gestação não é doença, né? A gente pode fazer tudo que a gente já fazia antes. Mas talvez essa mulher tenha que ter alguns cuidados, dependendo de como a gestação dela está ocorrendo, mas não há nenhum impeditivo. O que muitas mulheres relatam é que o primeiro trimestre, que é quando essa mulher às vezes está enjoada, fica cansada, sonolenta, muitas relatam falta de interesse nesse início. Depois, lá no segundo trimestre, que é o meio da gestação, tende a voltar essa questão do desejo e o prazer, elas pouco falam que atrapalham ou que interferem. E no último trimestre, por conta da barriga, aí elas voltam a relatar que não tem muita vontade de namorar. Isso é natural, né? Porque aquele corpo, ele já está da forma que ele queria, né? Já está grávida. Uhum. Então, do ponto de vista biológico, o corpo entende que ele já está cumprindo com o papel dele. Sim. Então, esses hormônios que estão ativados para a gestação não são hormônios muito bacanas para a questão da libido. Porém, eu sempre digo o seguinte, o sexo, ele não começa na genitália, ele começa na cabeça. Então, se a cabeça estiver legal e se o relacionamento estiver legal, a gente não vai ver impactos muito importantes. Agora, no pós-parto, por conta da demanda,
do bebê, é muito comum os casais se afastarem, né? Mas aí isso também precisa ser um combinado entre esses casais. Depois tem outras questões de filho que vai crescendo, abre a porta, perde privacidade. Gente, tudo isso acontece, né? E aí, para esses momentos, já que os filhos já estão em casa, esse casal precisa achar formas para que eles se mantenham conectados, né? Então, a atividade sexual, ela depende de conexão. Se a gente perde a conexão com a nossa parceria, a gente ou às vezes acaba desenvolvendo uma disfunção sexual, ou o relacionamento esfria a ponto de ambos acabarem não querendo mais, né, procurar um ao outro. Certo. E após essa etapa, a mulher gestante, mãe, ela passa para a terceira idade. E como funciona a relação sexual na terceira idade? Que muitas mulheres relatam que não sentem mais vontade, que não tem mais aquela conexão com o parceiro e até o parceiro mesmo não procura mais. Como é que funciona isso? A gente primeiro tem que pensar que menopausa não é uma sentença de que não existe mais ou que a vida sexual vai ficar ruim, né? Hoje a gente já percebe que afeta muito menos a mulher do que antigamente. Agora, tem muitas questões que precisam, né, assim, ser refletidas. Se o relacionamento com aquela parceria já não era bom desde o comecinho, desde o namoro ou desde o início do casamento, não é nessa fase que o relacionamento vai melhorar. Sim. Né? Aliás, a tendência, quando a gente piorar. envelhece, é ficar mais ranzinza, mais rabugento, né? Então, é piorar. Então, se já não era bom, não é nessa fase que vai melhorar. Essa fase, é claro que a ausência dos hormônios sexuais, eles têm um impacto nessa mulher, tem um impacto na genitália. A gente sabe que há uma redução da lubrificação. Mas como eu mencionei na mulher mais nova, o sexo começa na mente. Então, a mente também participa da função sexual. Então, se as conexões cerebrais estiverem boas, né? Se a gente estiver com uma boa saúde, se a gente estiver com o nosso emocional legal, se esse relacionamento é um relacionamento bacana, esse casal ele vai encontrar uma forma de se manter conectado, mesmo que ele precise, muitas vezes, fazer uma adaptação das práticas. Porque é uma fase que as disfunções sexuais elas têm maior incidência, tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, é comum homens experimentarem episódios de disfunção erétil, de ejaculação precoce, da mesma forma que é comum as mulheres relatarem problemas relacionados à lubrificação. E para isso também tem tratamento, né? A mulher pode usar um lubrificante, ela pode fazer reposição hormonal com acompanhamento médico, o homem também pode fazer um acompanhamento, né, com o urologista, e manterem uma atividade sexual tão saudável e tão satisfatória como era antes. Ah, mas vai ser igualzinho era antes? Não, não vai, né? Porque a gente envelheceu. O nosso corpo envelheceu, o nosso assoalho pélvico envelheceu, o homem também tem assoalho pélvico, que participa também do mecanismo de ereção. Então, o homem possivelmente ele vai notar que a ereção dele não tem mais a mesma qualidade da juventude, e tudo bem. A gente também precisa passar por essa fase e aceitar que as coisas mudam, como tantas coisas na nossa vida mudam, né? Então, o melhor caminho é a gente se adaptar, fazer boas adaptações para manter uma vida saudável do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional e do ponto de vista do prazer também. Michele, infelizmente nosso tempo está acabando, mas antes de encerrar, primeiro eu queria te agradecer pela sua presença. Imagina, obrigada. E queria pedir para você deixar um recado para o pessoal de casa, que tem alguma dúvida, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo hoje. Então, meninas, né, é muito importante que a gente cuide da nossa saúde íntima. Hoje nós temos vários profissionais que podem auxiliar, como eu, que sou fisioterapeuta pélvica, médicas, sexólogas. Busquem informação, busquem ajuda. Eu tenho as minhas redes sociais, eu sempre posto, né, lá no meu @masterpélvica, dicas, tanto de saúde íntima, quanto informações relacionadas ao assoalho pélvico. Mas o importante sentiu que algo não está legal, percebeu um corrimento, está sentindo dor, teve escape de urina, procure o médico, procure um físio, mas não fique, né, ali
postergando isso por muito tempo, porque quanto mais tempo a gente demora para procurar ajuda, mais difícil também é a solução para aquele nosso problema. Tá joia. Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente tem mais um encontro marcado. Beijos e saúde!